Olá! Seja muito bem-vindo ao nosso canal. Aqui você encontra reflexões poderosas e acessíveis sobre as Escrituras, explorando cada capítulo da Bíblia com atenção e clareza. É uma alegria ter você conosco nessa jornada de aprendizado e crescimento espiritual. Se este conteúdo te edificam, inscreva-se agora no canal e ative o sininho para não perder nossos próximos vídeos. E mais, compartilhe este vídeo com seus amigos e familiares para que juntos possamos espalhar a palavra de Deus e inspirar vidas ao redor do mundo. Prepare-se para mergulhar nesse relato impactante que nos confronta com a fragilidade da natureza humana e a justiça divina. Não esqueça, inscreva-se no canal, compartilhe, deixe o seu comentário e seu like no vídeo. Pois ao fazer isto a plataforma irá identificar que o conteúdo tem uma certa relevância e indicará para outros usuários com perfil semelhante ao seu. No livro de Ezequiel 8 descreve uma visão reveladora das práticas idólatras ocultas dentro do próprio templo em Jerusalém. O capítulo expõe a profundidade da corrupção espiritual do povo, mostrando que o afastamento de Deus havia alcançado até os lugares considerados sagrados, justificando o juízo iminente. Vamos iniciar a leitura da palavra e depois os esclarecimentos. Versículos de Ezequiel 8 do livro de Ezequiel da Bíblia. Idolatria no templo. Sucedeu, pois, no 6º ano, no 6º mês, no 5º dia do mês, estando eu assentado na minha casa, e os anciãos de Judá assentados diante de mim, que ali a mão do Senhor Deus caiu sobre mim. 2 E olhei, e eis uma semelhança como o aspecto de fogo, desde o aspecto dos seus lombos, e daí para baixo, era fogo, e dos seus lombos e daí para cima como o aspecto de um resplendor como a cor de âmbar. 3 estendeu a forma de uma mão, e tomou-me pelos cabelos da minha cabeça, e o Espírito me levantou entre a terra e o céu, e levou-me a Jerusalém em visões de Deus, até a entrada da porta do pátio de dentro, que olha para o norte, onde estava o assento da imagem dos ciúmes, que provoca ciúmes. 4 Eis que a glória do Deus de Israel estava ali, conforme o aspecto que eu tinha visto no vale. 5 E disse-me, Filho do homem, levanta agora os teus olhos para o caminho do norte. E levantei os meus olhos para o caminho do norte, e eis que ao norte da porta do altar estava esta imagem de ciúmes na entrada. 6 E disse-me, Filho do homem, vês tu o que eles estão fazendo? As grandes abominações que a casa de Israel faz aqui, para que me afaste do meu santuário. Mas ainda tornarás a ver maiores abominações. 7 E levou-me à porta do átrio. Então olhei, e eis que havia um buraco na parede. 8 E disse-me, Filho do homem, cava agora naquela parede. E cavei na parede, e eis que havia uma porta. 9 Então me disse, entra, e vê as malignas abominações que eles fazem aqui. 10 E entrei, e olhei, e eis que toda forma de répteis, e animais abomináveis, e de todos os ídolos da casa de Israel, estavam pintados na parede em todo o redor. 11 Estavam em pé diante deles 70 homens dos anciãos da casa de Israel, e já Azanias, filho de Safã, em pé, no meio deles, e cada um tinha na mão o seu incensário, e subia uma espessa nuvem de incenso. 12 Então me disse, Viste, filho do homem, o que os anciãos da casa de Israel fazem nas trevas, cada um nas suas câmaras pintadas de imagens. Pois dizem, o Senhor não nos vê, o Senhor abandonou a terra. 13 E disse-me, ainda tornarás a ver maiores abominações que estes fazem. 14 E levou-me à entrada da porta da casa do Senhor, que está do lado norte, e eis que estavam ali mulheres assentadas chorando a Tamuz. 15 E disse-me, vês isto, filho do homem? Ainda tornarás a ver abominações maiores do que estas. 16 E levou-me para o átrio interior da casa do Senhor, e eis que estavam à entrada do templo do Senhor, entre o pórtico e o altar, cerca de 25 homens, de costas para o templo do Senhor e com os rostos para o oriente, e eles, virados para o oriente, adoravam o sol. 17 Então me disse, vês isto, filho do homem? Há porventura coisa mais leviana para a casa de Judá do que tais abominações que fazem aqui? Havendo enchido a terra de violência, tornam a irritar-me, e ei-los a chegar o ramo ao seu nariz. 18 Por isso também eu os tratarei com furor. O meu olho não poupará, nem terei piedade. Ainda que me gritem aos ouvidos com grande voz, contudo não os ouvirei. Análise textual. Logo depois terá uma compreensão ao Novo Testamento. Vamos caminhar com calma por Ezequiel 8,
Porque este capítulo é chave para entender por que o juízo anunciado nos capítulos anteriores é inevitável. Aqui Deus abre a cortina e mostra o que estava acontecendo por dentro, especialmente no templo. Visão geral de Ezequiel 8. O tema central é a idolatria escondida dentro do lugar que deveria ser santo. Deus mostra a Ezequiel, em visões, 4 níveis de corrupção espiritual, cada um pior que o anterior. Mensagem principal. O problema de Israel não era só externo, injustiça, violência, mas interno. O coração e o culto estavam corrompidos. Primeiro, Deus leva Ezequiel em visão a Jerusalém, versículos 1-4. Ezequiel está em casa, com os anciãos, quando a mão do Senhor vem sobre ele. 2. Ele vê uma figura gloriosa, cheia de fogo e brilho. 3. O Espírito leva, em visão, até o templo em Jerusalém. Significado. 1. O julgamento não é baseado em boatos. 2. Deus mostra a realidade espiritual diretamente do centro da fé de Israel. Detalhe importante. A glória de Deus ainda está presente, mas prestes a se retirar. Isso ficará claro nos capítulos seguintes. Segundo, a imagem do ciúme, idolatria explícita no templo, versículos 5-6. No pátio do templo havia uma imagem idólatra, chamada imagem do ciúme. Por que esse nome? Deus é descrito como um esposo fiel. 2. Idolatria é adultério espiritual. 3. Essa imagem provocava o ciúme santo de Deus. Mensagem. Não era idolatria fora da cidade, era dentro do templo. Terceiro, idolatria secreta dos líderes, versículos 7-13. Deus manda a Ezequiel. 1. Cavalcar a parede. 2. Entrar numa sala escondida. Lá dentro, pinturas de animais, répteis e ídolos. 70 anciãos, líderes espirituais. Incenso sendo oferecido a ídolos. O mais grave, eles diziam, o Senhor não nos vê, o Senhor abandonou a terra. Lição forte. Quando líderes deixam de crer que Deus vê, a corrupção cresce nas sombras. Quarto, mulheres chorando por Tamuz, influência pagã, versículos 14-15. Na entrada do templo, mulheres choravam por Tamuz, um deus babilônico ligado à morte e renascimento. Significado. 1. Mistura de fé bíblica com práticas pagãs. 2. Sincretismo religioso. Mensagem. O culto a Deus foi contaminado por crenças estranhas. Quinto, sacerdotes adorando o sol, apostasia total, versículo 16. No ponto mais sagrado do templo, 25 homens, provavelmente sacerdotes. 1 de costas para o templo. 2 de frente para o sol nascente. 3 adorando o sol. Simbolismo poderoso. 1 virar as costas para Deus. 2 adorar a criação em vez do Criador. Esse é o ápice da corrupção espiritual. Sexto, há coisa mais leviana do que isso. Versículo 17. Deus aponta 2 coisas. 1 idolatria no templo. 2 violência na sociedade. Essas 2 coisas andavam juntas. Chegar o ramo ao nariz. Expressão de desprezo e afronta. Um gesto simbólico de insulto a Deus. Lição. Fé corrompida gera sociedade violenta. Sétimo. Consequência. Deus não ouvirá mais. Versículo 18. Deus declara. 1 agirá com furor. 2 não poupará. 3 não ouvirá seus gritos. Por quê? 1 porque eles clamam, mas não se arrependem. 2 querem livramento sem mudança. Mensagem dura, mas justa. Quem fecha os ouvidos a Deus, chega um dia em que Deus fecha os ouvidos ao clamor. Mensagem central de Ezequiel 8. Este capítulo revela que, primeira, o pecado mais grave estava dentro do templo. Segunda, a idolatria era consciente, organizada e liderada. Terceira, o povo mantinha aparência religiosa, mas coração distante. Quarta, Deus vê tanto o pecado público quanto o secreto. Quinta, a glória de Deus não permanece onde há idolatria. Resumo em uma frase.
Ezequiel 8 mostra que o juízo vem porque o povo trocou o Deus vivo por ídolos, inclusive dentro do templo, acreditando que Deus não via, mas ele viu tudo. Agora vamos à explicação de Ezequiel 8. É uma visão chocante que mostra porque o juízo anunciado nos capítulos anteriores era inevitável. Deus revela a Ezequiel os pecados secretos que estavam acontecendo dentro do próprio templo em Jerusalém, e a ligação com o Novo Testamento. O tema do capítulo é a corrupção espiritual escondida dentro da casa de Deus. Primeiro, Ezequiel é levado em visão a Jerusalém, versículos 1-4. Ezequiel está na Babilônia com os exilados, mas em visão Deus o leva até o templo em Jerusalém. Ele vê novamente a glória de Deus, mostrando que Deus ainda é o Senhor do templo. 2. Mas algo grave está acontecendo ali. Segundo, a imagem do ciúme, versículos 5-6. Na entrada do templo havia um ídolo. Deus chama de imagem que provoca ciúmes. Isso significa idolatria direta dentro do lugar que era dedicado exclusivamente a Deus. Deus usa a linguagem de ciúme de aliança, como um marido traído. Israel era povo exclusivo de Deus, mas estava sendo infiel. Ligação com os 10 mandamentos, Êxodo 23:5. Não terás outros deuses diante de mim. Eu sou Deus zeloso, ciumento. Ponto. Terceiro, idolatria escondida nas paredes, versículos 7-12. Deus manda Ezequiel cavar a parede, revelando uma porta secreta. Dentro, ele vê 50 anciãos, líderes espirituais, adorando imagens. Desenhos de animais impuros e ídolos. 2. Queimando incenso a esses ídolos. Eles diziam, o Senhor não nos vê. Ou seja, pecado escondido. 2. Hipocrisia religiosa. 3. Líderes espirituais corrompidos. Não era ignorância, era rebelião consciente. 4. Mulheres chorando por Tamuz, versículos 13-15. Tamuz era um deus pagão ligado a mitos de morte e renascimento da vegetação. Mulheres estavam realizando rituais de luto pagão na porta do templo. Isso mostra mistura de crenças. 2. Substituição da adoração a Deus por práticas pagãs emocionais. 5. Adoração ao sol, versículo 16. No pátio interior, o lugar mais sagrado depois do Santo dos Santos, 25 homens, possivelmente sacerdotes. De costas para o templo. 2 virados para o leste. 3 adorando o sol. Isso é simbólico e grave. Primeira ação, de costas para o templo, significado, rejeição de Deus. Segunda ação, voltados ao oriente, significado, culto pagão solar. Terceira ação, no interior do templo, significado, corrupção máxima. É a inversão total da fé de Israel. Sexto, resultado, juízo inevitável, versículos 17-18. Deus diz que eles encheram a terra de violência. 2 irritam a Deus continuamente. 3 fazem isso com desprezo. Então vem a sentença, ainda que me gritem, não os ouvirei. Isso mostra que o tempo da paciência tinha acabado. Mensagem central de Ezequiel 8. Primeira, o maior pecado não era externo, era dentro do templo. Segunda, líderes espirituais estavam corrompidos. Terceira, o povo praticava idolatria às escondidas. Quarta, a religião externa continuava, mas o coração estava longe. Quinta, Deus vê o que é feito em segredo. Ligações com o Novo Testamento. Ezequiel 8 ajuda a entender vários ensinos de Jesus e dos apóstolos. Primeira, corrupção dentro da religião. Jesus confronta líderes religiosos que pareciam fiéis por fora. Mateus 23:27. Sepulcros caiados, por fora belos, mas por dentro cheios de podridão. Como em Ezequiel 8, aparência religiosa. 2 Coração idólatra. Segunda, Deus não vê, ilusão do pecado escondido. Lucas 12:2. Nada há encoberto que não venha a ser revelado. Hebreus 4:13. Todas as coisas estão nuas e patentes aos olhos daquele com quem temos de tratar. Os anciãos achavam que Deus não via. O Novo Testamento reafirma que Deus vê tudo. Terceira, idolatria do coração.
No Novo Testamento, idolatria não é só imagem, é qualquer coisa que ocupa o lugar de Deus. Colossenses 3:5 A avareza, que é idolatria. Ezequiel mostra ídolos nas paredes. O Novo Testamento mostra ídolos no coração. Quarta, o verdadeiro templo. No Antigo Testamento, o templo físico foi contaminado. No Novo Testamento, o templo é espiritual. 1 Coríntios 3:16 Vós sois o templo de Deus. A mensagem se torna pessoal, não permitir ídolos dentro do templo que é a nossa vida. Quinta, juízo começa pela casa de Deus. 1 Pedro 4:17 O julgamento começa pela casa de Deus. O templo foi o primeiro lugar julgado em Ezequiel. Resumo didático final. Ezequiel 8 ensina que, primeiro, o pecado mais grave é o que acontece escondido sob aparência religiosa. Segundo, líderes espirituais podem se corromper. Terceiro, Deus vê o que ninguém mais vê. Quarto, quando o povo substitui Deus por ídolos, a presença de Deus se retira. Quinto, juízo vem quando há persistência na rebelião. No Novo Testamento aprendemos que o verdadeiro templo agora é espiritual. 2. Jesus condena a hipocrisia religiosa. 3. Deus conhece os pecados ocultos. 4. Precisamos de fidelidade de coração, não só rituais externos. E chegamos ao fim de mais um vídeo. Espero que você tenha gostado e aprendido algo novo com a gente. Se você curtiu o conteúdo, não esqueça de deixar o seu like e se inscrever no canal. Isso ajuda muito a gente a continuar trazendo conteúdos incríveis para você. Compartilhe com seus amigos e familiares. Vai que eles também se interessam e aprendem algo novo. Obrigado por assistir, nós encontramos no próximo vídeo. Até mais!